Bem-vinda de volta ao Chow Time Pods. Seu anfitrião, Red. Como foi o encontro? Tudo bem, eu vou te contar. Que ótimo! Uma história de namoro do coach de relacionamento que está sempre solteiro. Vai em frente, querida. Não tenho orgulho dessa história, aliás. Ok, esse não foi um bom momento pra mim. Então, basicamente, a gente foi a um bar, nos encontramos pra tomar uns drinks, e eu estava tentando descobrir se ele era judeu, porque, como eu disse, ele tem um nome que soa bem judeu. Acontece que ele não é. Ele disse: Por que isso importa? eu tenho um amigo judeu que provavelmente precisa dos seus serviços de casamenteira, aliás, e eu vou convidá-lo pra vir aqui. Ele está por perto. Então eu fiquei tipo, ok, claro, por que não? Eu não sou de recusar trabalho. Ok. Pra você, isso deixou de ser um encontro e virou um negócio. E por causa dos cifrões que apareceram nos seus olhos, você deixou passar algo muito importante, senhorita coach de relacionamento. Então o amigo aparece. Agora somos nós três. Estamos conversando, batendo papo. Uma conversa agradável, decente, cara realmente legal. No entanto, eu começo a dizer: sim, ele e eu estávamos falando. Ou eu estava contando isso pra ele. E ele e eu estávamos conversando sobre isso. Tipo, estou me referindo ao cara com quem saí para o amigo dele. E o cara com quem eu saí me interrompe no meio da conversa e diz: Nelly, você lembra do meu nome? Não. E eu fiquei tão surpresa, gente, que congelei e deu um branco total. E a verdade é que eu não lembrava o nome dele. Ei, eu não estou surpreso, filho da mãe. Porque você nem se importou em saber, não? Além disso, você está prestando mais atenção ao amigo porque queria ele como cliente. Então, ao invés de simplesmente dizer isso, eu acabei soltando outro nome aleatório que veio à minha mente. Eu disse algo tipo: talvez seja esse. E ele disse: Eu simplesmente falo direto para as pessoas. Eu sou péssimo com nomes. Eu não lembro. Ele disse: não. E eles ficaram tipo, não acredito. O amigo ficou tipo, não acredito que ela esqueceu seu nome. E eles nem me corrigiram, só me deixaram sentada lá, me sentindo mal com isso. Então eu começo a pegar meu celular, tentando discretamente procurar nas conversas antigas, porque eu nem tinha o número dele salvo. Porque você não estava realmente interessada nele. Provavelmente só saiu com ele para gastar o dinheiro dele. Exatamente. É exatamente assim que eu lido com mulheres. Eu nem salvo o contato delas no meu celular. Elas não ficam salvas no meu telefone. Já teve mulher que ficou chateada com isso. Tipo, elas me mandavam mensagem e viam a mensagem delas no meu celular e perguntavam: por que aparece só o número? Eu falo: é porque você ainda não chegou no nível de eu colocar seu nome no meu celular. Você é só o número. Pra achar o nome. E finalmente eu achei. E o encontro basicamente acabou logo depois disso. Ele falou: você está livre pra ir se quiser. Eu disse: acho que preciso levar meu cachorro pra passear. Então, não sei se vou ter notícias dele de novo. Não, você não vai. Porque olha, o cara te testou, querida. Primeiro, ele te testou sugerindo chamar um amigo para o encontro, e você aceitou imediatamente, em vez de dizer que isso é um encontro, não uma reunião de negócios. E a segunda vez que ele te testou foi quando perguntou se você sabia o nome dele, e você não sabia. E ao fazer isso, ele fez você perder um cliente em potencial e ainda te deixou constrangir em público. Porque é isso que heróis fazem. Então a moral da história é que você é interesseira demais para o seu próprio bem, querida. E provavelmente é por isso que você ainda está solteira já no fim dos 30. Meu indicador de que o cavalheirismo acabou é o fato de eu pegar o metrô para ir e voltar do trabalho 2 a 3 vezes por semana. Tenho feito isso, tirando o período da Covid, há quase 10 anos por causa do trabalho. E eu não me lembro de uma única vez em que um homem tenha me oferecido o assento no metrô. Isso se chama igualdade de gênero. Eu uso salto alto com frequência. Eu sou uma mulher usando salto alto e nunca mesmo me ofereceram um assento no metrô. Nossa, fico tão feliz que os homens estão simplesmente acreditando nas mulheres e dando igualdade a elas. Um salve para os homens. Meu Deus, quem diabos é o Kaishi? Querida, escuta. Deixando a igualdade de gênero de lado, às vezes os homens realmente oferecem assentos por gentileza, geralmente para pessoas mais velhas ou mulheres grávidas. Mas eu, pessoalmente, nunca ofereci meu assento para um em você. Vocês me conhecem e sabem como sou com pessoas idosas. Bem, vocês sabem, idosos. Eu respeito os mais velhos. Então, quando vejo idosos em pé e posso oferecer um assento, com certeza, sente-se. Uma engrenagenzinha corporativa arrogante, com cara de poucos amigos, que passa a impressão de se achar boa demais para a plebe do metrô.
Mano, Qual é o seu indicador de que a cavalheirismo morreu? Eu morei em outro país por quase um ano. E uma coisa que ficou muito clara pra mim é que o cavalheirismo definitivamente não morreu nos Estados Unidos. Eu morei na Alemanha. Então, talvez isso seja algo específico da Alemanha. Mas na Alemanha, os homens não vão abrir a porta para você. Eles não vão fazer um esforço para te ajudar. Basicamente, eles não vão te tratar de forma diferente do que tratariam um homem. E é porque na Alemanha existe essa igualdade rigorosa entre os sexos, mas nem chega a ser só igualdade. Eles simplesmente veem as mulheres exatamente como veem os homens, ou seja, por que fariam um esforço extra para ajudar as mulheres se elas são tão capazes de fazer as coisas sozinhas quanto eles? sim, essa é exatamente a definição de igualdade de gênero. Vou te dar alguns exemplos mais concretos. Quando eu estava voltando para os Estados Unidos da Alemanha, eu não enviei nenhuma das minhas coisas. Eu simplesmente carreguei 4 malas muito pesadas pelo aeroporto. Obviamente, eu despachei minhas malas, mas tive que levá-las pelo aeroporto até o balcão de despacho. Enfim, quando eu estava no aeroporto na Alemanha, todo mundo meio que olhava para mim como se eu fosse louca. Ninguém se ofereceu para ajudar, nada disso. Mas isso fica muito evidente quando eu chego nos Estados Unidos e desembarco, tipo em Seattle ou Salt Lake City ou algo assim, que era o meu voo de conexão, e você tem que despachar sua bagagem de novo. E quando eu te digo, eu não peguei nenhuma das minhas malas na esteira, porque eu já falei sobre isso. Eu, na verdade, falei sobre esse vídeo no meu outro canal, Child Time 2.0. E é assim, os homens nos Estados Unidos ainda são alguns dos caras mais legais e cordiais que existem. O próprio cavalheirismo, ela definitivamente ainda existe. Eu vejo isso todos os dias. É só que muitas dessas mulheres não merecem isso. E é por isso que esses homens não demonstram para elas. Porque sempre teve alguém que me ajudou. Tipo, eu diria que em um intervalo de 20 minutos, pelo menos 5 pessoas diferentes, e todos eles, por acaso eram homens, me perguntaram se eu precisava de ajuda com as minhas malas. E o alívio que eu senti, porque foi um dia muito difícil. As malas eram muito pesadas. Fraqueza me revolta completamente. E foi estressante, foi difícil carregar todas elas sozinha. E a sensação de alívio que senti ao voltar para os Estados Unidos e ter tantas pessoas me perguntando se eu precisava de ajuda para pegar minhas malas na esteira. A diferença é que na Alemanha, ninguém. Cara a boca! Bem, querida, aquele alívio que você sentiu foi ao retornar ao privilégio feminino depois de experimentar a igualdade de gênero. Assim, meio que provando aquele velho ditado da manosfera: quando uma mulher se acostuma tanto com o privilégio, a igualdade parece opressão. É, patético. Digo isso o tempo todo. Eu odiava a intimidade com meu marido. Na verdade, eu temia isso. Eu literalmente contava os dias na minha cabeça, e 3 dias já pareciam tempo demais. Então eu pensava que provavelmente deveria simplesmente ir lá e fazer. Todas as noites a gente ia pra cama e eu ficava lá deitada, ansiosa, porque sentia que ele provavelmente queria. Mas até durante o dia, eu odiava quando ele me tocava. Cada beijo, cada abraço, cada carinho nas costas, tudo isso me dava um pouco de ansiedade, porque eu sentia que vinha com uma expectativa. Então, por que você se casou com ele? Exatamente. Dinheiro. Uma vez, ele sugeriu que fizéssemos um daqueles desafios de intimidade de 30 dias, e eu chorei. Outra vez, ele comprou aqueles cartões apimentados para casais, e eu literalmente tive uma crise de pânico. Mano, Sabe, a pergunta ainda melhor é: por que diabos ele se casou com você? eu me lembro de ter pesquisado por terapeuta no Google para tentar entender por que eu me sentia assim. É porque você não sentia atração por ele. Não é nenhum mistério. Engraçado como você não teve crises de pânico morando na casa dele ou gastando o dinheiro dele. Eu me lembro de marcar consultas médicas quando minha libido estava tão baixa. Eu realmente achava que tinha algo de errado comigo. É, tem algo de errado. Isso se chama Você não gosta desonestidade. deles? Eu pensei que talvez fossem meus hormônios. Talvez meu desejo simplesmente não funcionava. Talvez eu fosse apenas uma daquelas mulheres que simplesmente não gostam de intimidade. Eu lembro até de dizer para mim mesma que, se eu passasse a minha vida inteira sem ter intimidade, eu ficaria bem com isso. Por praticamente 10 anos, eu me perguntava, o que há de errado comigo? Depois do nosso divórcio, eu fiquei determinada a entender isso, porque eu nunca quis levar esse problema para outro relacionamento. Depois do nosso divórcio, eu pesquisei, aprendi, fiquei curiosa. Comprei os brinquedos. Eu só... Você compra os brinquedos, pesquisa e fica curioso depois que deixou o homem e não queria fazer isso com seu novo marido. Então você deixou seu antigo marido porque não se importava com ele.
Eu só queria entender e derrubar essas barreiras de por que eu me sentia assim. Mas então percebi que eu não odeio intimidade. Eu odiava me sentir emocionalmente desconectada da pessoa com quem eu tinha intimidade. Certo. Porque todos os Chads e os Tyrones com quem ela ficou no ensino médio e na faculdade deram a ela conexão emocional enquanto exageravam nas experiências dela. Se eu for honesta, ainda carrego culpa pelo fato de não ter conseguido dar a ele essa parte do nosso casamento, porque eu sei que a intimidade importa. Um casamento não pode prosperar quando duas pessoas se sentem desconectadas. E eu assumo isso. Mas aqui está o que eu não assumo: a decisão dele de trair. Problemas no casamento são reais. Casamentos sem sexo são reais. Desconexão é real. Parece que ele tentou muito. Ele fez terapia de casal, ele fez todas essas outras coisas. Mesmo assim, você continuou negando isso a ele. Então ele ainda precisava fazer o que precisava como homem. Mas quando essas coisas acontecem, De novo, não estou apoiando isso, mas é um pouco compreensível porque você literalmente negou isso para ele de forma clara. Constantemente. você conversa, pede aconselhamento, luta pelo seu casamento. Cala a boca! Querida, pela sua própria admissão, ele tentou fazer dar certo. E a sua resposta ao facto dele querer ter intimidade com você foi ter um ataque de pânico completo. Uma vez, ele sugeriu que fizéssemos um daqueles desafios de intimidade de 30 dias. E eu chorei. Outra vez, ele comprou aquele jogo de cartas picante para casais. E eu literalmente tive um ataque de pânico completo. E para aqueles que não sabem como é um ataque de pânico, a pessoa começa a tremer de medo intenso, respirando muito rápido, como se realmente não conseguisse respirar. A frequência cardíaca e a pressão arterial ficam muito altas e podem imitar sinais de um ataque cardíaco, além de outros sintomas igualmente chocantes que podem variar de caso para caso, como vômito espontâneo ou perda de controle intestinal e se sujar. Mano, Agora imagine ser o marido, e toda vez que você quer ter intimidade com sua esposa, ela reage de alguma forma parecida com isso. cara, isso é muito errado. Sério mesmo. E aliás, ela foi chamada a atenção nos comentários sobre isso, e essa foi a resposta dela. Era a obrigação dele ir embora como um homem. Pessoalmente, eu acho que ela fez essa parada de propósito, para poder usar o adultério, os ataques de pânico e o divórcio para pegar o máximo possível dos bens dele. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Me diga o que você acha aí nos comentários. Eu acho tão interessante ver todas as minhas amigas, pessoas na internet, falando sobre como elas dizem: ah, eu e minhas amigas saímos para os bares na outra noite. Simplesmente não tinha nenhum homem que valesse a pena, nenhum homem atraente lá. Todo mundo fica tipo, onde estão todos os homens bons? Onde estão os homens bonitos, os homens legais? Por mais que algumas de nós odeiem e a gente adore reclamar dos aplicativos de namoro, eu acho que às vezes a gente precisa entrar no Hinge, precisa entrar no Cuff. Porque às vezes esses caras, eles não estão por aí, eles simplesmente não estão, porque são os bons que ficam em casa. E aí, tipo, malham e correm no dia seguinte. Ou simplesmente não estão nas baladas todo fim de semana. Então é bom entrar no aplicativo. Querida, esses caras também não estão nos aplicativos de namoro, assim como não estão nas baladas, porque, sinceramente... Quer dizer, alguns deles estão. Eu realmente acho que por causa do fácil acesso, alguns deles estão sim. Na verdade, qual é o sentido? Ele pode ser rejeitado ou pode acabar com uma mulher como a do primeiro vídeo ou como a do vídeo anterior. Não, Deus. Não, Deus, por favor, não, não, não. não! Sério, muitas de vocês, mulheres adoráveis, são problemas com os quais simplesmente não queremos lidar. E esse é o ponto final. Por que não vai sentar, filho? Alguns. Um salve para aquele primeiro cavalheiro por ter chamado ela na responsabilidade pelas besteiras dela, sem nem saber o nome dele, e ela já virou uma interesseira imediatamente, certo? É assim que os homens deveriam agir. Confrontem as mulheres pelas besteiras delas. Mostre a elas as consequências do que dizem e fazem. Por favor, curta e se inscreva, comente aí embaixo. Eu agradeço muito. Até a próxima. Tchau.